Graças e paz a todos, meus amados irmãos. A gente vai estar iniciando daqui a pouco a nossa live com um pastor convidado, pastor Saulo, de Piracicaba, São Paulo. Então quero convidar você a estar compartilhando esse vídeo para que outras pessoas possam também estar junto conosco, né? Vai ser uma entrevista bem legal. Pastor Saulo, ele sempre faz caravanas para Israel. E ele vai estar compartilhando algumas experiências maravilhosas que ele teve em Israel, né? Então, fica conosco, compartilha esse vídeo para outras pessoas, para que mais pessoas possam estar vendo esse vídeo. Amém? Eu queria saber se o áudio está legal, o meu áudio aqui está legal. Se alguém puder mandar para mim, aqui eu agradeço. Né? Se alguém puder dizer se o áudio tá legal, ok? Amém? Se alguém que estiver online puder, tá legal, né? Pronto, vamos colocar logo o nosso convidado. Já está entrando já o pastor Saulo, para a gente não perder tempo. Amém, meu pastor. Tudo bem, pastor Eduardo? Graças e paz, meu querido, tudo bem? A paz de Jesus, prazer estar aqui com vocês, viu? Obrigado pelo convite, pela honra de poder Amém. participar com vocês aí. O mestre das lives, ó. É nada, cara. A gente, na verdade, eu estava ontem numa reunião com a minha convenção aqui. É, E eu estava compartilhando com os pastores, todo mundo compartilhando do mesmo sufoco, né? De a gente ter que se adaptar com essa adaptar. tecnologia, né? É, E verdade. são muitos recursos, cada rede social um recurso diferente e a gente está tendo que se adaptar a isso, né? Sim. Mas está Mas sendo bom, né? Acho que para a expansão do evangelho tem sido ótimo isso, né? tem sido e também, de qualquer forma, é uma interação, né? A mais com as ovelhas, né? Mas, Sim. pastor, eu quero agradecer pelo convite, aceito, né? Eu amo muito quando eu vou para Piracicaba, de estar lá na sua igreja lá. Eu me sinto em casa, posso dizer isso. Amém. E a experiência que eu vivi lá foi muito gostosa, né? Eu queria que você pudesse estar se apresentando, de onde você sua esposa, sua filha, tudo direitinho, para poder a gente iniciar a nossa entrevista. Perfeito. Eu quero cumprimentar a todos que estão nos assistindo aí, participando conosco, com a paz de Jesus. Para mim é um prazer poder estar aqui. Eu sou pastor da Igreja do Nazareno Jardim Elite, em Piracicaba, interior de São Paulo. Voltado bastante para a área do ensino, né? E sou casado com a Jaqueline, né? Mulher mais linda do mundo, com a Yane, né? Linda como o pai. E Deus tem me dado essa graça, esse privilégio de ter uma filha, né? É encantador para um pai ter uma filha. Eu não sei o que é ter um filho, né? Mas é encantador para um pai ter uma filha. E estamos aí, né? Israel, se conhecer os lugares bíblicos, tem sido uma parte da minha história como pastor. Fui presidente do Conselho de Pastores aqui de Piracicaba por 4 anos. E estamos aí, no exercício ministerial. E tive o privilégio de conhecer o pastor Eduardo alguns anos atrás. Era um pouco maior, um pouco mais largo, né? Aliás, eu perdi recentemente 12 quilos, né? Que Perdi 10 benção. quilos em um mês, e depois mais 2 quilos aí após esse mês de tratamento, né? Graças à sua orientação aí, e agora eu vou começar de novo o tratamento para perder mais 10. Vamos lá, vamos chegar lá. Vamos, vamos nessa luta, né? Que a gente precisa cuidar do nosso corpo também, né, pastor? Sim, com certeza, querido. Então, pastor, quando eu pensei em fazer esse convite para essa live, eu pensei justamente nessas suas experiências, né? Você que já fez tantas caravanas, né, para Israel, e particularmente para mim é um sonho, né?
pisar na Terra Santa, vivenciar cada passo de Jesus, aonde os profetas passaram, porque tudo é diferente, né? Muito diferente. Às vezes você lê a Bíblia e simplesmente só de você pegar no YouTube uma contextualização daquele versículo, você já tem já uma visão diferente. Imagine você pisar na Terra Santa com um guia instruído, e acho que é uma experiência sobrenatural, né? E eu queria que você pudesse estar me dizendo primeiramente quantas vezes vocês já foram para Israel, quantas vezes você já promoveu as caravanas, né? E em que país da Europa ali vocês foram com esse propósito? Tá. Eu só queria fazer um adendo aqui, pastor, tomar liberdade. Tem duas pessoas especiais nos assistindo aqui. Um é o nosso querido Leandro, né? Um amigo em comum, membro da INGE. Aliás, foi através do Leandro que eu te conheci, ou desculpa, foi através do Leandro que eu te conheci. E outro pastor Humberto, um dos pastores, né, da equipe pastoral da Igreja Batista do Morumbi, em São Paulo. Humberto está nos assistindo aí, vai estar falando conosco muito em breve. Ele é um especialista em missões. Se você precisar de alguém que fale de missões, converse com o pastor Humberto, uma pessoa queridíssima. Tive o privilégio de viajar com ele para a Índia. Então ele está nos acompanhando. Um abraço, pastor Humberto. Bom, Israel, eu estive 10 vezes em Israel. As duas primeiras vezes eu fui fazer um curso de escatologia lá. Eu ganhei essas duas viagens, né? Então para mim foi uma experiência ímpar, né? Quando você vai para Israel, você acha que você já cumpriu a sua missão. Pô, já vim, já realizei o meu sonho, né? E ponto final. Mas Deus acaba nos surpreendendo, né? E hoje já fui para lá 10 vezes. 2 vezes no Egito, 2 vezes Turquia, enfim, alguns lugares que eu acabei indo mais de uma vez. Mas Israel é sempre encantador, né? Eu fui fazer um curso de escatologia, até meio que as pessoas diziam, mas se você ficou 8 dias em Israel, 5 dias você ficou dentro de uma sala de aula, né? Parecia um absurdo, né? 5 dias dentro de uma sala de aula. E realmente era uma coisa meio esquisita para quem nunca pisou em Israel. Mas eu tive aula com um pastor, ele foi o primeiro pastor, o primeiro judeu reconhecido pastor depois que Israel se tornou nação, né, reservista do exército de Israel. Então foi muito bom estar aos pés de Gamaliel, né, nesses 5 dias, aprendendo muito com esse judeu reservista do exército. E nos outros 3 dias que nos restaram, ele nos levou a lugares muito particulares, muito privados, que foi também uma riqueza de aprendizado e de conhecimento. E a partir daí, comecei a ir, depois de uma outra vez fui para Israel e Egito, e aí a gente vai pegando um pouco de bagagem, né, vai comentando, sempre você vai ministrando os textos da Bíblia e vai ilustrando com fotos, com lugares que você já visitou. E aí as pessoas começaram a perguntar, mas por que você não organiza caravana, pastor? A gente quer ir com você, conhecer esses lugares que você conhece e tal. E assim começou esse negócio de caravana, mas eu não comecei indo para Israel com caravanas, né? Organizando caravanas. Sim. Eu comecei para as primeiras duas vezes que eu fui, foi para fazer um curso de escatologia. E depois a gente começou a se enveredar por esse caminho das caravanas. Nós já fizemos acho que 4 caravanas. Tínhamos uma agora para Israel e Jordânia em novembro, mas em função dessa questão do coronavírus, tal, a gente protelou para novembro de 2021. Eu sei, pastor, eu não sei se eu estou enganado, mas parece que tem uma experiência financeira, não sei se foi nas primeiras viagens que você teve, de um milagre, né, de alguém que doou para você ir. Eu não sei se foi contigo essa história que eu ouvi, ou se eu estou enganado. Como foi essa história? Um empresário de Bragança Paulista, ele sentiu a direção de Deus de levar alguns pastores com ele para Israel. Né? Ele queria bancar as despesas e levar esses pastores com ele. E aí ele delegou isso para alguns pastores amigos que podiam convidar outros pastores. Eram acho que 20 e poucos pastores cada viagem. E eu fui um desses premiados, né? Um pastor muito querido de Piracicaba chegou até mim e eu me lembro que eu estava até fora de Piracicaba nesse dia, no trânsito. Ele me ligou e disse: você quer ir para Israel? Né? Assim, tem um pastor, um empresário conhecido nosso, tal, que está presenteando alguns pastores que querem ir para Israel. Eu falei, mas claro que eu quero, né? Quem que não quer ir para Israel, né?
e não era o valor 100% da viagem, era uma parte, mas aí quando eu manifestei isso junto de alguns irmãos da igreja, já se prontificaram também a pagar a outra parte, né? E, enfim, eu acabei indo. E aí numa segunda proposta, do nada surgiu um desejo no meu coração de querer ir para Israel, mas uma coisa meio desesperadora, sabe, no ano seguinte. Achei muito esquisito, falei, mas o que eu vou fazer em Israel de novo? Já fui para Israel, conheci bastante lugar, mas me veio um sentimento muito forte. E eu fui orar a Deus. Falei, Senhor, se for da tua vontade, faça com que esse empresário me convide de novo, né? Porque eu já fui uma vez. E eu mandei um e-mail para esse empresário agradecendo, né, que ele tinha feito um convite, mas eu tinha que pagar a segunda vez. Eu falei, olha, eu agradeço, não tenho condições e tal. E aí no dia seguinte dessa oração, ele me escreveu, dizendo, olha, eu quero que você vá, né, eu estou mandando aí a passagem para você ir tal com a gente. E depois eu fiquei sabendo que era a última passagem que ele tinha para doar, né? Para ofertar. A última passagem foi fruto daquela oração. Então, as duas vezes que eu fui, eu ganhei nessas condições. O empresário me deu, ele nem me conhecia, foi através de um outro pastor. E na segunda vez eu orei a Deus e aí ele me escreveu dizendo, não, eu quero que você vá de novo com a gente. E aí eu fui. Que bênção. Tá vendo que Deus escuta nossas orações, nossos sonhos, né? Amém. Coisa de Deus. Pastor, eu separei aqui três perguntas que eu quero deixar você bem à vontade para poder você falar, né? A primeira dela é: qual foi o lugar na Terra Santa mais especial que você passou? Olha, é difícil de falar, porque são tantos lugares e tantas emoções, né? Como já dizia Roberto Carlos, né? Quais? Cada lugar tem a sua história, né? Mas um dos lugares que eu mais me impactei foi a igreja de Galicanto, é uma igreja francesa hoje, católica francesa. Lá em Israel tem muitos lugares bíblicos onde a igreja católica ela compra o terreno, né, e constrói igrejas, né? E isso é até bom, inclusive, porque a igreja católica, por ser uma igreja de posses, de muitas posses, ela acaba preservando aqueles lugares, né? Se ela não fizesse isso, certamente muitos lugares que hoje a gente tem condições de visitar já não existiriam mais, teriam sido destruídos, enfim. E um desses lugares é a igreja de Galicanto, onde dentro dela tem a cela onde Jesus ficou preso, né, entre a quinta e a sexta-feira, que é a casa de Caifás. É uma cela esculpida na rocha, né, um buraco dentro, você desce assim, um buraco dentro da rocha. E hoje tem uma escada, inclusive, para você descer, mas na época era uma abertura que tinha somente no forro, no teto da cela, e você era lançado mesmo, você era jogado lá. Então, se você caísse, quebrasse a perna, o braço, eles não queriam saber, né? Dizem os historiadores. E foi um dos lugares mais emocionantes, que eu chorei muito, né? Porque é um lugar de, acho que, uns 3 metros quadrados, fechado, sem ventilação, nada, e Jesus ficou lá da quinta para sexta-feira. Então você olhar para aquela pedra, aquelas paredes de rocha, saber que Jesus olhou para aquele lugar, pisou naquele lugar, né, e viveu todo aquele sofrimento de angústia e tristeza, foi um dos lugares mais emocionantes que eu pude conhecer em Israel. Mas tem uma série, né, o próprio sepulcro, onde possivelmente Jesus foi sepultado, é emocionante, né, o Getsemane é emocionante. Mas esse lugar foi um dos lugares que eu mais impactei. E um outro segundo lugar importante, que aí é pela história, né, pelo tempo, foi numa região mais para o norte de Israel, na terra de Dan, né, no território de Dan, onde tem uma porta, lá uma porta de alvenaria, que possivelmente Abraão passou por aquela porta, Davi passou por aquela porta, né? Os historiadores afirmam que eles passaram porque era a entrada da terra. Então não tinha como você não passar por aquela porta, né? Então você se deparar com uma porta de alvenaria, onde Abraão passou por ela, onde Davi passou por ela, é uma coisa muito emocionante, né? Mas tem muitos lugares, pastor, né? O Vale de Elá, que é onde Davi lutou contra Golias, né? Eu até peguei 4 pedrinhas de lá e trouxe de lembrança para mim 4 pedrinhas, né? Porque a quinta pedrinha Davi usou, né, para matar Golias. Então eu trouxe 4 pedrinhas. Aliás, minhas pedrinhas sumiram, não sei onde foram parar minhas pedrinhas, né? Alguém pegou emprestado sem eu saber. Para matar algum então, gigante, tem muitos lugares emocionantes, cada lugar tem a sua história, né?
Pois é, deve ter Verdade. algum gigante aí que tem que matar, tem que usar uma outra pedra para matar. Ah, mas conta mais pra gente então, pastor. Conta mais alguns lugares assim que foram legais. A gente tá aqui para isso mesmo. Compartilha Então, mais. o interessante de Israel, de você visitar Israel, né? Você não precisa ir para Israel para você conhecer a Bíblia, né? Mas quando você vai para Israel, você conhece mais a Bíblia. Essa é a grande verdade. Então a gente não precisa ir para Israel para conhecer a Bíblia. Mas quando você vai para lá, você começa a ver coisas que aqui no Ocidente a gente não aprende. Porque a Bíblia ela foi escrita no Oriente, dentro de uma cultura oriental, de terras orientais, de hábitos e tradições orientais. Então, há muitas coisas que acontecem lá que a gente, na nossa linguagem, a gente não compreende. Por exemplo, tem um texto que fala, né, que é mais fácil um camelo passar pelo fundo da agulha do que um rico entrar no reino dos céus, né? Na nossa linguagem ocidental, a agulha o buraco da agulha é a agulha de crochê, né? Na nossa linguagem. Lá, a agulha são, possivelmente, né, são fendas que existem, fendas feitas propositalmente mesmo, que existiam ao redor das muralhas, em que o soldado judeu ele ficava por dentro da cidade antiga e ele guerreava com flechas através daquela fresta. Então as flechas passavam pela fresta e ele se via resguardado por trás da fresta. Aquelas frestas são chamadas de agulhas, né? Então, possivelmente, Jesus estava diante da muralha, quando ele fala essas palavras, ele diz, olha, é mais fácil um camelo passar pelo fundo da agulha, né, do que um rico entrar no reino dos céus. Então, você estando lá, você conhece esse tipo de terminologia, né, de proposta. Uma outra questão é a geografia. A Bíblia não nos faz entender a geografia, não dá para entender. Mas quando você está lá, você começa a ver coisas que tem um outro entendimento. Por exemplo, imagina aqui, né, o templo onde Jesus adorava, né, Deus era adorado pelos discípulos, e aqui tem o Getsemane, né, Monte das Oliveiras, e o Getsemane que fica na encosta do Monte das Oliveiras. É uma outra verdade que a gente também não sabe. Onde fica o Getsemane e o Monte das Oliveiras? São lugares diferentes. Na verdade, o Getsemane ele fica na encosta do Monte das Oliveiras. Ele é uma parte do Monte das Oliveiras. Mas o Getsemane, quando Jesus estava orando no Getsemane, pela altura do Getsemane, ele conseguia visualizar o templo de adoração. Então o Getsemane ele não é um lugar qualquer. Ele é um lugar, geograficamente falando, que Jesus olhava para o templo, né, que era o lugar que adoravam a Deus. Isso muda o contexto da história. Jesus não orava em qualquer lugar, mas ele orava no lugar onde o templo estava diante dos seus olhos. Isso faz toda a diferença na nossa vida, né? Então você tem aqui o Monte das Oliveiras, o Getsemane no encosta, o Vale de Cedron, que é um vale profundo, e aí você tem o Templo da Adoração, né, o Templo de Salomão. Quando as pessoas iam adorar, todas as vezes que elas iam Acho que a gente teve só um travamentozinho aqui com a conexão do pastor. Voltou, pastor? Voltou agora. Tá. Quando as pessoas iam adorar no Templo de Salomão, elas tinham de subir, uma subida íngreme para adorar, né? Então, adorar a Deus no templo exige de nós um sacrifício, exige de nós um esforço, né? E é uma subida íngreme mesmo, né? Como é em Belém, por exemplo, né? Lá em Belém, quando a Bíblia diz que os pastores estavam no campo e o anjo vem e revela a eles o nascimento do Filho de Deus, né? E eles então largam tudo, diz a expressão, eles largam tudo e vão até o lugar onde Jesus nasceu para adorar. Essa distância da onde os pastores estavam até o lugar que Jesus nasceu, em Belém, ela tinha mais ou menos uns 2 quilômetros de extensão e também uma subida íngreme, muito íngreme. Então, para adorar Jesus, os pastores precisaram fazer um grande sacrifício, mesmo porque eles estavam no campo, pastoreando, possivelmente cansados, né? E subir toda aquela subida.
Então isso traz uma outra conotação de adoração. O que é adoração? Né? Exige de nós um sacrifício, exige de nós um esforço, exige de nós um empenho, né? Exige de nós uma dedicação. Não é simplesmente cantar a Deus, é muito mais do que isso. Adorar é muito mais do que cantar, né? Então isso você vê aonde? Você vê fisicamente, né? Você vê estando lá, né? Diante da geografia, diante do clima, né? Isso tudo faz toda a diferença, né? Você pega, por exemplo, o Monte Hermon, que fica bem no norte de Israel. O Monte Hermon tem uma estação de esqui, para você ter uma ideia. Aliás, é uma coisa muito interessante, né? Quando você fala de Israel, as pessoas acham que é puro deserto, né? Deserto, Israel, do norte ao sul, você tem tudo que você tem no Brasil, você tem em Israel, né? Você tem chuva, você tem seca, você tem deserto, você tem lugar, florestas, campinas, né? Você tem neve, você tem uma estação de esqui em Israel, né? Curiosamente. Então, o país é pequeno, né? O tamanho do estado de Alagoas, aproximadamente, mas tem muita diversidade de coisas. Predomina, obviamente, o deserto, né? Mas tem essa diversidade de coisas. E então, quando o Monte Hermon, por exemplo, no norte de Israel, bem na divisa, diante do Monte Hermon você tem as Campinas, a floresta do Jordão, que é o lugar mais fértil de Israel. E está diante da onde? Diante do monte, onde Deus diz que você olha para o monte, né? Do monte vem o socorro de Deus, né? E essa neve, ela degela, né? Ela descongela, e aquela água, então, alimenta toda aquela terra que provoca essa grande campina do Jordão, a floresta do Jordão. Então, está onde? Diante do monte. Quando você está diante do monte, a provisão de Deus está na sua vida. Então, são coisas que você vai vendo assim, geograficamente, e você começa a entender o que isso significa com mais profundidade. Ô pastor, eu sei que você falou muitas coisas relacionadas ao contexto que a Bíblia relatava e que você tipo teve uma profundidade, né, a entender aquilo dali. Eu sei que você já relatou algumas coisas, mas eu queria que você faça assim coisas mais impactantes que dentro de um contexto você nem imaginava do que Deus estava falando ali na Bíblia, mas quando você pisou no local você teve uma dimensão totalmente diferente daquilo que ou Jesus estava passando, ou os profetas, enfim. Olha, uma das experiências mais marcantes que eu vivi lá, um dia eu estava no deserto da Judéia, bem nas proximidades do Mar Morto, e aliás uma área de reserva, uma área que não era qualquer pessoa que podia entrar, mas como a gente tinha um guia reservista do exército, a gente conseguiu entrar. E bem no alto desse deserto da Judéia, o judeu que estava nos guiando, ele falou, olha, agora todo mundo senta aqui e fica em silêncio. Faz 1 minuto, 3 minutos, eu me lembro, fica um tempinho em silêncio. E nós ficamos em silêncio. Estávamos num grupo de quase 80 pessoas. E bem longe, mas bem longe daquele lugar, lá embaixo tinha a guarita do exército israelense. Bem longe. E dava para você ouvir os soldados conversarem. Dava para ouvir os soldados conversarem. E aí passou todo aquele silêncio. O judeu disse assim, deserto para os judeus é lugar de provação, é lugar de esconderijo e é lugar de ouvir a voz de Deus. Lugar de provação, lugar de esconderijo e lugar de ouvir a voz de Deus. Né? E aí quando você remete à palavra de Deus, lá no livro de Deuteronômio e no livro de Oséias, há 2 textos incríveis. Né? Deuteronômio diz que Deus nos leva ao deserto para conhecer o nosso coração. E lá em Oséias, Deus diz que Deus nos leva ao deserto para falar ao nosso coração. Então, quando eu ouvi aquelas palavras do judeu, porque na nossa concepção, muitas vezes se fala de deserto, deserto o que é? Provação. Falou em deserto, falou em provação. Mas para os judeus não. Né? Para os judeus não é somente provação. Deserto é lugar de ouvir Deus falar, deserto é esconderijo. Né? Nesse mesmo lugar onde eu estava, rodeados de montanhas e vales, foi aonde Davi também passou para fugir de Saul. Né? E aí ele usa esse exemplo. O deserto foi fundamental para Davi para que ele escapasse de Saul. Deserto foi o lugar onde Deus
guardou Davi da perseguição de Saul. Então, são coisas assim que, à luz da palavra de Deus, às vezes deserto é aprovação, mas não é só aprovação. Às vezes você está passando um deserto na sua vida, mas pode ser um livramento de Deus na sua vida. Né? Pode ser uma situação que Deus está te poupando de viver, e aos seus olhos isso tudo é negativo, mas o que você poderia estar vivendo é algo mais negativo ainda, né? E você não imagina. Então é muito interessante isso. O pastor, e sobre as igrejas do Apocalipse, né? Eu sei que na aí há uma infinidade dos lugares que... Pode falar, pastor, pode falar. Desculpa, cortou. Pode falar, pastor. Não, pode concluir, pastor. Está cortando, pode falar. Pode concluir o seu raciocínio. Não, já concluí, já pode perguntar. Estou à disposição. Então, a gente falou muito sobre Jesus, mas você vivenciou algumas experiências que os apóstolos, principalmente o apóstolo Paulo, ele vivenciou ali na Terra Santa? Na verdade, as experiências mais assim, impactantes que eu vivi acerca do apóstolo Paulo foi na região de Cesareia Marítima, né? Onde há lá uma cela onde Paulo ficou preso, lá na região de Cesareia, mas apenas ruínas, né, dessa cela, onde ele ficou preso. E aí em Roma eu vivi uma experiência interessante também, tanto em Roma como na Turquia, em Éfeso, 2 lugares onde Paulo esteve. Em Éfeso ele pregou, então eu estive na arena onde ele pregou, ele e João. Também um lugar muito emocionante, você pisar onde o apóstolo Paulo pisou, né, pregando o evangelho. E em Roma, onde ele ficou preso, né, junto de Pedro, foi também uma experiência muito impactante. Uma cela muito semelhante a essa que eu falei de Jesus, lá na casa de Caifás, também só tinha uma abertura, né, em cima para que se lançasse o detento. E então foi muito interessante. 2 situações, 2 experiências aí acerca da vida do apóstolo Paulo. Pastor, e como é que, eu acho que dentro dessa caravana que você já levou, eu acho que vocês já vivenciaram algumas situações visitando as igrejas do Apocalipse. Que experiências você trouxe nessas ruínas, né, das igrejas? Só cortando um pouquinho, mas gente... Hoje, a antiga região da Ásia Menor, que fala lá em Apocalipse, é a região da Turquia. Né? Isso. Tá me ouvindo? Estou ouvindo. Tá cortando. Voltou, pastor? Tá cortando, tá oscilando um pouquinho. Então a região da Ásia Menor, nos dias da igreja primitiva, é o que hoje nós conhecemos como a Turquia, né? Pode falar, pastor. Voltou agora. Voltou. Então a região da Ásia Menor ela é conhecida hoje como a Turquia. E lá se concentram as 7 igrejas conhecidas como as igrejas de Apocalipse, né? São igrejas nem todas muito próximas, né? Mas são as igrejas relatadas em Apocalipse. Na verdade, hoje são ruínas, né? Todas as cidades trazem ruínas de algumas igrejas físicas onde os cristãos também se reuniam, né? A igreja que mais tem preservação, que dá para você entrar lá e ver, ter uma noção maior de como era naqueles dias, é Éfeso. Éfeso tem uma infinidade de ruínas, de colunas, de montagens que eles fizeram com as ruínas, que dá para você ter uma ideia de como era, né? Banheiros públicos, né? As estradas, enfim, dá para ver bastante. Tem uma grande biblioteca lá de Celso, uma biblioteca lindíssima, tem lá em Éfeso, né? Laodiceia também tem um sítio arqueológico muito interessante que dá para você visualizar muitas coisas. Né? Esmirna estão descobrindo agora, mas tem poucas coisas ainda. Então, as que mais tem é Éfeso
e Laodiceia, né? Interessante de tudo isso, por exemplo, quando fala lá Apocalipse fala da água, não sede quente ou sede frio, mas não sede morno, né? Isso. Da onde vem essa expressão, né, que é utilizada, sede quente ou sede frio? Porque naquela região há muitas águas termais, né? Inclusive quando a gente leva caravana, a gente fica em um hotel onde você tem lá acho que são 3 ou 4 piscinas, cada uma com uma temperatura diferente. E tudo natural, né? Tudo natural. Piscinas aquecidas naturalmente. A primeira delas ferve, não tem nem como você entrar. Exatamente elucidando essa questão da região, que é uma região aquífera de águas quentes. E tem as águas frias. E a água morna, ela te dá ânsia de vômito, né? Então a palavra de Deus diz, seja quente, porque existem as águas quentes, como tem aqui na Isso. região, ou sede frio, mas não sede morno, porque a água morna é uma água que dava ânsia de vômito, né? É uma água que fazia mal. Então há essa colocação de temperaturas de água, né? de temperaturas em si, por quê? Porque na região havia essa linguagem muito fácil de ser compreendida, né? Porque há muita água quente, há muita água fria, mas ninguém quer água morna, né? Então o Senhor faz essa tipo de comparação, usando o quê? Usando de toda a questão geológica daquele lugar lá. Mas é um lugar lindíssimo, um lugar muito, muito bonito, muito impactante também de se conhecer. Eu acho interessante, eu vi uma foto uma vez dos banheiros públicos, né? Que literalmente eram públicos, né? Era o ar livre, né? Aonde ele tinha canais de esgoto, né? Que levavam, né? Esses dejetos, né? Na verdade, os assentos, eles são uma pedra horizontal, que tem lá várias aberturas, né? Isso. Várias aberturas, para que a pessoa pudesse assentar. Então, era um assento coletivo, mas quando o dejeto caía, ele caía num canal único, né? A única coisa que separava era que as aberturas, né? Que distanciavam uma da Sim. outra. Mas o canal era único, então a água batia, né, de cima daquele canal e levava os dejetos embora, né? Esse tipo de banheiro público é muito comum nesses lugares aí antigos, né? Era muito comum. Mas Tem uma. os dejetos eram jogados no rio e no mar. Possivelmente, né? Nessa região de Éfeso, onde tem esse banheiro público, não sei dizer para o senhor para onde ia, né? Porque na verdade toda a geologia ela mudou, né? Então onde era rio não é Uhum. mais, onde é rio hoje não era, então não sei dizer o destino, mas possivelmente, né? Porque esses lugares não têm tratamento de água, né? Possivelmente. Lá em Cesareia Cesareia Marítima, em Israel, tem inclusive um duto, né, famoso, que foi uma descoberta, assim, uma criação, uma construção absurda em termos de desenvolvimento tecnológico, né? Onde eles canalizavam a água até o palácio, mas não era comum, não. O negócio era bem primitivo mesmo, possivelmente fossa. Você chegou, voltando um pouco nos relatos de Jesus, você chegou aí lá no tanque de Betesda? Sim, lá acho que já fui das 10 vezes, acho que eu fui 10 vezes. E quais são as curiosidades lá, pastor? O tanque de Betesda, na verdade, ele era caminho, quando os judeus iam adorar, fazer sacrifícios no templo, eles passavam pelo tanque de Betesda, né? Então é interessante que quando Jesus entra lá no tanque de Betesda, ele está indo no sentido do templo. Então ele interrompe o seu trajeto para ir até o tanque de Betesda, onde havia as pessoas doentes. Jesus interrompe a sua adoração para estar com os doentes. Então essa é uma lição tremenda, né? Porque o religioso ele não interrompe nada. O religioso ele vai adorar e ponto final, né? Jesus não, né? Como a história do samaritano, né? Jesus, o sacerdote passou, viu o necessitado lá e foi embora. Ele não quis saber, ele não abriu mão, né, da sua proposta religiosa. Jesus não. Jesus, no meio do caminho, ele para, ele entra naquele lugar fétido, onde havia muitas pessoas doentes, né? Eram piscinas profundas, tinha mais de uma piscina lá, piscinas profundas. E aí a gente conhece a história, né, daquela vivência da cura daquele homem que há muitos anos
ninguém o lançava para ser curado, né? Mas é um lugar fértil, é um lugar certamente difícil de estar, muito um aglomerado de doentes, né? Então podia ser contaminado, inclusive, mas Jesus estava lá, né? Então é muito interessante essa observação de que ele interrompe o seu trajeto de adoração para estar até aqueles que tinham necessidade. Pastor, tem uma curiosidade minha que eu já ouvi falar, alguns historiadores falando sobre o portal, né? Existe um portal, aonde esse portal ele já foi fechado e que parece que os judeus eles fizeram ter um cemitério aonde as pessoas não podem pisar porque tem aquela tradição de impura, né? E aí eles tipo eles não entendem que Jesus já passou por ali, né? Qual é a história disso daí? Na verdade, é assim, existia um portão nos dias de Jesus, e há um texto bíblico que diz que quando Jesus voltar, ele vai passar por esse portão. Há um texto bíblico que diz isso, não me lembro o endereço agora. E os muçulmanos, porque esse portão ele está hoje de posse dos muçulmanos, dos árabes, né? Isso. Sabendo desta verdade, e sabendo que os judeus não têm contato com cadáveres, né? No caso da lei da impureza, o que eles fizeram? Eles construíram propositalmente um cemitério na frente do portão. Né? Eles fecharam o portão, né? Eles fecharam o portão e construíram um cemitério na frente do portão, exatamente achando que Jesus nunca vai passar por lá, porque o judeu não pode, pela lei da impureza, não pode ter contato com os cadáveres, né? O portão que você vê hoje nas muralhas de hoje de Jerusalém, na verdade, o portão original ele está embaixo. Baixo, é isso. Ele está embaixo. Então, quando você vê aquele portão hoje, o portal que eles falam é o chamado portão dourado, ou portal dourado, ou porta dourada. Isso. Quando você vê aquilo lá, na verdade, o original ele está embaixo, uns 3 metros para baixo daquilo que você está vendo, uns 3, 6 metros para baixo. Né? Mas eles construíram esse cemitério por esse motivo, achando que dessa forma, se porventura, né, acontecesse de Jesus voltar, ele não poderia passar por lá, porque lá tem um cemitério. Mas são muitas curiosidades, né? Quando eu leio e vejo alguns relatos no YouTube, cada vez mais dá sede de você ir para um local desse e vivenciar, né? Então, pastor, eu queria que você tenha mais alguma coisa a acrescentar para a gente, de algum relato para poder a gente finalizar com a reflexão? Pastor, tem um monte de coisa, né? Difícil em pouco tempo a gente falar, né? Mas, por exemplo, falando de cemitério, a gente aqui no Ocidente tem o hábito de levar flores no cemitério, né? Os judeus levam pedras, porque as pedras não murcham, as pedras não se desfazem e as pedras têm abundância. Então, quando você vê um cemitério de judeu lá em Israel, em Jerusalém, você não vê flores, você vê pedras em cima das lápides, né, dos sepulcros, você vê pedras. Né? É uma questão cultural. Uma outra questão interessante, todo restaurante praticamente que você vai em Israel sempre tem uma garrafa com água. Travou um pouco, pastor. Voltou. Todo restaurante que você vai em Israel, praticamente, você tem uma garrafa com água gratuita. Então você vai almoçar ou jantar em algum restaurante, se você quiser tomar só água, você não paga nada. Se você for tomar uma Coca-Cola, você vai pagar $4, né, por uma latinha de Coca-Cola. Né? Mas se você for tomar só água, não. E eles têm isso, talvez, né? Nunca souberam me explicar isso, né? Mas talvez até por temor, mas eles têm isso possivelmente pela questão dos traumas de deserto, do que eles passaram, né? Então hoje para mostrar a abundância de água que eles têm em Israel, todo o território judeu. Amém, pastor. Como você falou, realmente experiências são muitas, e a gente fica aqui com água na boca, a gente que ainda não foi, né? Mas você no final da live você dá o seu contato para poder até o pessoal que quiser ir um dia já pegar, né, o seu contato para poder ir para participar da caravana, mas eu queria que você
finalizasse esses 20 últimos minutos com uma reflexão para nós, para abençoar nossas vidas. Amém. Só fazer uma observação, no meu Instagram, pastor, eu coloquei um destaque lá, um álbum, sobre Israel e lugares bíblicos que eu passei. Né? E esse de Israel tem 100 fotos, com descritivos, né? O Portão Dourado, inclusive, tem lá, né? O Tanque de Betesda tem lá, esses lugares que eu estou falando para o senhor tem lá, essa fresta que eu citei aqui tem lá, né? Então, se entrar no meu Instagram, procura lá no destaque Israel, né? E lugares bíblicos. Lugares bíblicos são outros lugares que não é Israel, Turquia, Egito, também tem muitas coisas interessantes. Mas de Israel tem 100 fotos lá explicativas. Você olha a foto e você vai visualizar. É isso que a gente está falando, tá? Aproveita e já diz logo o teu Instagram, pastor. Saulo S. Jardim. Saulo S. Arroba Jardim. Saulo S. Jardim, né? Pronto. Isso. Tá? Bom, eu queria deixar uma palavra aqui para vocês, que está lá em 2 Reis, capítulo 5, que é a história de Naamã. Né? E há algumas grandezas aqui que eu gostaria de compartilhar rapidamente. O texto fala que Naamã era um conceituado, né, herói de guerra da Síria, porém ele tinha lepra. Né? Na nossa vida sempre tem os poréns, né? Sempre vai ter os poréns por causa da nossa imperfeição. E ele tinha lepra, então um homem cheio de pompas, de honras, um homem cheio de virtudes, né, por ser um herói, mas tinha uma deficiência vergonhosa, uma deficiência que certamente prejudicava a sua família, o seu casamento e tantas outras coisas. E aqui um texto diz que uma menina, né, cujo nome não aparece, que foi conquistada numa batalha, uma guerra, e ela foi levada então como escrava e trabalhava como serva na casa de Naamã, uma judia. Ela diz para a esposa de Naamã: olha, se o meu senhor conhecesse um profeta que tem lá na minha terra, certamente ele seria curado. Né? Eu acho interessante isso, primeiro porque ela era uma menina, então era motivo de escárnio, de preconceito, né, de indiferença, de marginalização. Segundo, porque ela era judia. Terceiro, porque era uma criança, né, uma mulher, mas uma criança. Né? Quarto, porque era escrava. Então, aquela menina, ela tinha tudo que ninguém queria ter. Né? Ela era marginalizada de todas as maneiras. Menina, mulher, escrava, judia, enfim. Mas foi através dela que veio a orientação para que Naamã fosse curado. Então a gente precisa tomar muito cuidado, porque às vezes aquilo que a gente pede para Deus, ele já nos respondeu há muito tempo. Mas nós podemos criar critérios enganosos, achando que Deus vai responder de um jeito, ele responde de outro. Né? O milagre da multiplicação dos pães e dos peixes veio através de um lanchinho, de uma pessoa que ninguém sabe, de um jovem que ninguém conhece, que tinha lá os seus 5 pães e 2 peixinhos. Jesus pegou aquilo lá e alimentou uma multidão. O milagre não veio de uma distribuidora. O milagre não veio de um homem rico que falou: não, eu vou pagar para todo mundo. O milagre veio do inesperado, né? Da onde ninguém imaginava. Quando Moisés faz um milagre lá no Egito, lá em Mara, transformando a água amarga em água doce, ele pede para Deus e Deus mostra para ele uma árvore. Deus não faz um milagre e diz para ele: Moisés, então tá bom, então diga para essa água amarga se torne água doce. Não, Deus mostra para ele uma árvore. É uma resposta indireta. Ele então pega daquela árvore e ele lança sobre aquelas águas e elas são transformadas de águas amargas em águas doces. Às vezes Deus nos mostra, pastor, como resposta, não uma resposta clara. Ele nos mostra uma árvore. E nós precisamos estar sensíveis a esse Deus e que aquela árvore é um instrumento de Deus para que a nossa resposta aconteça. Né? De repente você está pedindo para Deus uma bênção, uma prosperidade, ou sei lá, uma intervenção, e Ele está fazendo isso, mas de uma outra maneira. Ele está mostrando uma árvore, você está esperando, olhando lá para o tanque de mar e esperando a água amarga se transformar em água doce. E Deus fala para você: mas filho, pega esta árvore que eu te dei, lança esta árvore na água e você vai ver o milagre acontecer.
Então Deus ele é cheio de fazer essas coisas para mostrar que a sua sabedoria é única, para mostrar que o seu poder é único, para mostrar que ele é o dono do tempo, de tudo. Ele é cheio de fazer essas coisas, né? E no texto que nós vemos aqui de Naamã, essa menina insignificante, né, dentro do contexto da época, foi através dela que o milagre veio. Então que a gente não se surpreenda, né, com as coisas pequenas, pelo contrário, que a gente aprenda a valorizar as coisas pequenas da nossa vida. Há um versículo que eu gosto muito que diz assim: sede fiel no pouco, e no muito te colocarei. Sede fiel no pouco, e no muito eu te colocarei. Nós falamos aqui do Vale de Elá, onde Davi lutou contra Golias. Com que ferramenta Davi venceu Golias? Com uma pedra. Com uma pedra insignificante, né? Com uma pedra desgastada, né? Porque era uma pedra do ribeiro lisa. Se essa pedra era lisa, porque ela foi desgastada, ou atritada, né? Violentada por muito tempo, né? Uma pedra insignificante, mas foi através dessa pedra que o milagre aconteceu. Então, às vezes, aquilo que para a gente é insignificante, para Deus é a resposta que a gente precisa, né? É a resposta que a gente precisa, que a gente esteja atento àquilo que para o homem é insignificante. Há um ditado popular que diz assim, que ninguém tropeça em montanhas, mas em pedras, né? Então tome cuidado com as pedras, porque as pedras é que podem te derrubar. A montanha não te derruba, a pedra te derruba. Mas tome cuidado com os detalhes, porque talvez a resposta de Deus na nossa vida esteja nos detalhes, né? E o texto continua dizendo, né, que mediante aquela orientação daquela menina, então ele segue o conselho, pede a autorização do rei da Síria, e ele vai até o rei de Israel. E o rei de Israel se sente ameaçado. O rei de Israel acha que Naamã estava usando aquilo como uma articulação para que ele pudesse travar uma guerra, né, para que ele estivesse fazendo alguma coisa errada. E aqui o profeta Eliseu, ele fica sabendo disso, dessa aflição do rei, e diz o versículo 8, ouvindo, porém, Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara suas vestes, mandou dizer ao rei, por que rasgaste as tuas vestes? Deixa ouvir a mim. Em outras palavras, o que Eliseu faz? Ele fica sabendo que o rei vive um certo desconforto naquela situação, ele toma o problema para ele. Ele manda um recado e diz, olha, manda Naamã vir falar comigo e resolve o seu problema, rei. Né? Essa é a atitude de homens de Deus. Homens de Deus trazem o problema para eles. Né? Não fazem de conta que nada está acontecendo. Não fazem de conta que tem uma pessoa da igreja passando fome, mas que não está passando fome. Não fazem de conta que tem um irmão da igreja desempregado e precisa de ajuda, mas não ajuda. Não fazem de conta que tem um colega de ministério passando por necessidade e ele nada faz para suprir essa necessidade. Homem de Deus, ele traz o problema para ele e diz, olha, você não pode resolver, mas eu vou tentar resolver para você. Né? Pelo poder de Deus, pela minha fé, pelo aquilo que eu creio, eu vou pegar o problema que está nas suas mãos e eu vou tentar resolver. Isso é assumir a nossa vida como cristão. Isso é assumir a nossa vida como homem de Deus. Né? Há muitas pessoas nos nossos dias, hoje, principalmente, em cima do muro, em relação a tudo que você possa imaginar. É um assunto polêmico? Eu prefiro não me manifestar. Mas como não se manifestar? Você tem que ter uma opinião. Ninguém vai agradar todo mundo 100%. Mas nós precisamos ter uma opinião. Né? Como que a gente vai guiar um rebanho se o rebanho não sabe o que a gente pensa? Nós precisamos ter uma opinião clara. Independente se a nossa opinião é a melhor que seja, mas nós precisamos trazer um posicionamento para orientar as pessoas. Então, Eliseu nos traz essa lição. Ele chama o problema para ele e ele fala, pode deixar que eu resolvo. Há muitas pessoas aí faltando chamar problemas para eles. Né? A cidade está com problema, mas o que a igreja está fazendo para resolver o problema da cidade? Né? Agora, eu falei hoje com o pessoal da nossa igreja que cuida da parte de ação social. Falei, olha, o frio chegou. Precisamos fazer uma campanha de agasalho. Uma campanha de cobertores.
Precisamos fazer alguma coisa para assistir as pessoas, porque elas vão passar frio. Né? Então, isso compete a gente, como igreja, olhar para as necessidades ao nosso redor, dizer, eu vou fazer alguma coisa para diminuir esse problema. Se eu não vou resolver, pelo menos eu vou diminuir esse problema. Né? Essa é uma postura de homem de Deus. E por fim, o nosso tempo está se esgotando, ele atende as palavras, né, daquela menina, vai até a terra de Israel, conversa então com Eliseu, e quando Eliseu pede para ele mergulhar 7 vezes nas águas do Rio Jordão, ele rejeita, né? Porque afinal as águas dos rios da Síria eram águas mais bonitas. Mas de repente o servo, lá, o soldado que estava com Naamã, disse para ele, mas Senhor, né, se o profeta lhe pedisse algo caríssimo, o senhor não pagaria para ser curado? Então por que não mergulhar 7 vezes nessas águas? Né? E ele vence o seu orgulho, mergulha 7 vezes e é curado. Né? O que eu queria dizer com isso para a gente encerrar? Ouvir as pessoas. A gente precisa aprender a ouvir as pessoas. A gente precisa aprender a dar ouvido àqueles que podem nos orientar na vida. Nós não fomos criados para vivermos sós. Né? Há um ditado que diz que se conselho fosse bom, não se dava, se vendia. Essa é uma grande mentira, né? Essa é uma grande falácia do diabo. Né? E por que isso? Porque o Espírito de Deus é o nosso conselheiro, diz Isaías capítulo 11. Então, como que eu posso dizer que algo que o Espírito de Deus faz não é bom? Claro que é bom, é ótimo, né? Então nós precisamos nos cercar de conselhos, porque quando Naamã ele aceita o conselho daquele soldado e ele diz, olha, se fosse uma proposta caríssima, o senhor teria pago, então vai lá e mergulha, né, e resolve esse problema. E Naamã então passa por cima do seu orgulho, obedece, acata as orientações daquele soldado e ele é curado. Então que a gente tenha essa humildade sempre, pastor, independente daquilo que a gente vive, das nossas conquistas, de saber que ouvir as pessoas é muito importante. Às vezes a minha filha me dá lição, né? A minha filha me exorta, minha filha me ensina coisas que eu preciso dar ouvidos. Então é essa palavra que eu gostaria de deixar para vocês aí. Em decorrência do nosso tempo, talvez não haja mais como discorrer coisa aí. Amém, pastor. Mais uma vez eu quero agradecer pela presença, pela disponibilidade em estar compartilhando, né, as experiências em Israel. Quero novamente enfatizar o seu Instagram para todos aqueles que estão acompanhando conosco ao vivo, né? @SauloS.Jardim, não é isso? Isso. Pronto, então adiciona lá vai estar nos stories, aqueles que são gravados, né? Vai estar lá uma pastinha chamada Israel e lá vai ter várias fotos de várias caravanas que ele fez, né? Então, se você quiser participar dessa próxima, você já entra em contato, que eu tenho certeza que vai ser uma experiência sobrenatural, né? Mas aproveitando esses 7 minutos aqui que resta aqui, eu já fiz essa pergunta para você quando eu estive em Piracicaba aí, mas eu acho que talvez muitas pessoas acham impossível, né, ir para Israel, porque é muito caro, questão do euro. Como é feito os pacotes que vocês fazem aí, pastor? Olha, a gente tem uma parceria com uma empresa de Campinas, a Renova Turismo, é uma empresa que tem nos assistido muito, né? E é muito bom você saber com quem você viaja, porque existem muitos golpes aí envolvendo caravanas, inclusive pacotes que às vezes muito barato, e você vai ver lá, você fica num hotel sem estrutura, num ônibus sem ar-condicionado, em lugares que não tem segurança, né? Então tem que tomar muito cuidado com isso. E essa empresa, ela facilita para a gente o pagamento até um mês antes da viagem, e depois você pode pagar mais 10 vezes no cartão. Né? Então você contabiliza os meses antes, um mês antes da viagem, o número de meses antes da viagem, e você acresce mais 10 vezes no cartão. Então, por exemplo, a última viagem que eu fiz, que foi em setembro de 2019, quem começou a pagar essa viagem pagou 400 acho que era 300 e poucos reais por mês. Né? Então não pesa, porque a gente parcela, que nem a próxima viagem vai ser em novembro do ano que vem. Então nós estamos falando aí de 18 meses aproximadamente. Mais 10 no cartão, são 28 meses para você pagar. Isso facilita bastante aí
para as pessoas. Já tem mensurado o valor dessa próxima viagem, pastor? Essa viagem, se eu não me engano, é $3.490. Israel, Jordânia, são 11 dias, se eu não me engano, Israel, Jordânia, e na volta a gente passa por uma cidade na Europa, possivelmente Lisboa, e faz um city tour lá em Lisboa. Coisa boa, né? Mas vamos programar. Não nessa próxima, mas nas outras, com certeza eu vou programar. E eu vou fazer como você fez, né? Vou colocar em oração, e sendo essa a vontade de Deus, ele vai levantar Pastor, todos os recursos. Eu conheço, né, muitos milagres de pessoas que foram com a gente, muitos milagres. Inclusive tem uma senhora, né, que ela faz faxina. E ela já foi 2 vezes comigo. 2 vezes comigo. Então, o que ela faz? Ela parcela e aí ela fala, bom, eu preciso fazer tantas faxinas para pagar a minha prestação. E aí ela faz as faxinas dela para pagar a prestação. Ela já viajou 2 vezes com a gente. Então eu falo, tudo uma questão de planejamento e fé. Né? Se a gente acredita, crê e planeja, por que Deus não vai fazer? Amém, pastor. Eu quero só deixar enfatizado que essa live está sendo gravada e vai ser colocada daqui a meia hora, mais ou menos, no YouTube do nosso canal, que é a Igreja Batista Gênesis Praia. Então, todo aquele que pegou pela metade, no finalzinho, quer compartilhar essas experiências de Israel que o pastor Saulo compartilhou aqui, vai estar gravado lá. Então, não se preocupa que você vai ver tudo na íntegra, tudo isso daí. Então é isso, pastor. Quero agradecer novamente. Um abração para vocês, estou de Piracicaba. Eu tenho uma relação muito forte com Piracicaba, não só pelo nosso amigo Leandro, mas porque sempre foi um caminho para mim para poder fazer a obra de Deus aí, né? E ter conhecido a você, a sua igreja, para mim foi muito especial também, né? Então espero que quando estiver em Maceió, venha pegar aqui a nossa igreja também aqui. É um prazer. E estamos juntos nesse intercâmbio de Cristo aí. Amém, meu querido? Amém. Deus Amém. abençoe sua vida aqui. Amém. Manda um abraço a todos aí, viu? Para a filha, para sua esposa também. Amo todos vocês. Viu? Obrigado, pastor. Graça e paz, amados. Deus abençoe a vida de todos vocês.